Recentemente eu participei do podcast Os Sócios dos meus amigos Bruno e Malu Perini, junto com a Josiane Reis, para responder a seguinte pergunta: o Brasil está no mesmo caminho da Argentina? Sem dúvida que esse é o medo de muitos brasileiros, e com razão, em virtude do governo que hoje está no poder, mas na minha visão não é tão simples assim. E eu acredito que não estamos no caminho da Argentina porque as circunstâncias não permitem. Mas é claro que há riscos, porque esse é o desejo de Lula e do PT, e se o plano econômico do governo fosse adotado na sua totalidade, essa seria a consequência. Mas a realidade política está impondo alguns freios aos impulsos intervencionistas e gastadores da atual administração petista. E esse é o assunto que eu quero explorar nesse vídeo e sob a ótica do populismo macroeconômico. Então fique até o final do vídeo porque vale a pena. E esse termo, inclusive, eu li recentemente no material do Ivan Carrino, que é um dos maiores economistas argentinos da atualidade e que ele extraiu do título de um livro chamado The Macroeconomics of Populism in Latin America. E esse é um livro de 1992 e que traz justamente esse conceito de populismo macroeconômico, e que ele define da seguinte forma: são programas econômicos que dependem pesadamente do uso de políticas creditícias e de expansão fiscal, e de uma moeda sobrevalorizada para acelerar o crescimento e redistribuir a renda. E subestima os riscos da inflação e do déficit fiscal, das restrições externas e da reação dos agentes econômicos às políticas agressivas anti-mercado. E junto nessa apresentação, o Ivan mostra o que seriam os estágios do populismo macroeconômico, lembrando o kirchnerismo na década de 2000, onde primeiro temos as condições iniciais, depois vem o boom, o auge econômico, aí começam a aparecer os gargalos, os primeiros problemas, até que é chegada a crise e finalmente vem o ajuste ortodoxo. E a gente já viu isso acontecer no Brasil. Lembremos recentemente aquela grande expansão econômica brasileira depois da grande crise financeira de 2008, quando, por meio de políticas macroeconômicas populistas, como gasto fiscal expandido, crédito subsidiado, a nossa economia cresceu a taxas que nunca tínhamos visto, pelo menos não na história bem recente, 7,5% de crescimento em 2010, mas era nada mais do que esse populismo macroeconômico. E aí os gargalos começaram a aparecer, até que veio a profunda recessão de 2014 até 2016, e o ajuste ortodoxo depois do impeachment da Dilma, aí já com Michel Temer e o Lula Goldfein no Banco Central. Mas a gente já viu esse receituário ser implementado e não dando certo. E se a gente analisa a situação atual, as condições iniciais também não estão permitindo esse populismo macroeconômico na prática, porque a situação fiscal já é mais complicada, o endividamento público está elevado, temos agora o arcabouço fiscal que acabou de ser aprovado, não é uma maravilha, mas é alguma restrição, então não está tão simples usar o mesmo receituário que foi passado lá atrás. Mas a verdade é que eles estão tentando cada vez mais. E se a gente reflete de verdade, o plano econômico do Lula é exatamente a reprise do que foi feito em Lula 2, pós-crise financeira, e Dilma 1. E agora com pitadas cada vez mais recentes de Dilma. E eu já vou voltar a esse assunto. Então, o que seria o grande plano econômico do governo agora? Eu diria que são 3 grandes pilares. O primeiro é justamente a expansão fiscal, o gasto público, o investimento público, só que não é tão simples. O arcabouço acabou de ser aprovado, é pior do que o teto de gastos, mas é alguma restrição, mas mesmo neste marco fiscal, o governo conseguiu garantir um piso para o crescimento real das despesas. Então, mesmo neste arcabouço, haverá uma gastança maior. Segundo grande pilar, o crédito público, direcionado e subsidiado. Mas também há algumas restrições, porque hoje há muito mais vigilância no BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e os demais bancos, até mesmo por conta da experiência com, especialmente, Dilma 1. Então não é mais tão simples fomentar o crédito, até porque o endividamento da economia brasileira privado também está elevado. As famílias, até é importante colocar esse gráfico na tela,
As famílias brasileiras, quando a gente analisa o endividamento total com o sistema financeiro, superou 50%, que é a máxima nessa série histórica. Então já estão alavancadas até o limite. E olhando também pela ótica do comprometimento da renda com o serviço da dívida, isso é, o que as famílias gastam para pagar os juros e a amortização do principal, estamos agora no maior patamar também, em 27,5%. Então esse é o mais elevado e o endividamento aumentou especialmente na pandemia. E várias empresas também estão alavancadas. E o crédito é uma via de mão dupla. Não basta bancos públicos ofertarem crédito se a demanda por crédito agora está mais contida. Então o segundo pilar também não é tão simples de acelerar. O terceiro pilar seria o da expansão monetária e a redução forçada da taxa de juros, porque esse é o grande objetivo, aí está, digamos, a grande obsessão do governo Lula e de todas as suas declarações recentes, porque esse é o santo graal do seu plano econômico. Seria reduzindo a taxa de juros para fazer a economia acelerar o crescimento, porque isso também ajudaria o arcabouço fiscal. Crescimento econômico gera mais arrecadação tributária e aí permite o atingimento das metas fiscais. Por isso, esse grande objetivo de reduzir e logo a taxa de juros. Então esses são os grandes três pilares. Só que agora a gente começa a ver o problema. Já que as condições iniciais não permitem esse populismo macroeconômico, a gente começa a ver essas medidas mais pontuais, isoladas, arbitrárias, discricionárias, um microgerenciamento da economia, exatamente como aconteceu em Dilma I. A notícia mais recente foi a de que o governo, até vou colocar na tela, vai criar um subsídio para carro popular em meio a esforço para aumentar a receita. Então isso aqui é até um contrassenso no momento em que há um arcabouço fiscal que recém foi aprovado. Mas esse é o objetivo, então fomentar a indústria automobilística focada em carros populares para tentar de alguma maneira religar a economia. E é claro que eu sou a favor de reduzir imposto para tudo, não apenas para carro popular, mas dessa maneira, de forma pontual e discricionária, não é a forma correta. O ideal seria realmente uma reforma tributária que reduza os impostos para toda a economia, mas não só para um nicho de um setor específico. Mas foi exatamente o que a gente viu também em Dilma I. É o mesmo receituário, é a cartilha do atraso. E agora, junto com o subsídio, foi na mesma semana, também vimos o anúncio do plano do BNDES que foi recebido com cautela. Então o BNDES, com Aloysio Mercadante na presidência, acabou divulgando novas linhas de crédito voltadas à indústria, um eterno déjà vu, incluindo crédito específico para exportação, inovação e digitalização. Eu falei que, com relação ao BNDES, temos uma vigilância maior hoje em dia, porque o que foi utilizado naquela época realmente foi um abuso desse banco de fomento. Mas eles estão tentando de alguma maneira. E essas linhas que agora foram divulgadas para a indústria, especialmente inovação e digitalização, a ideia é que a taxa de juros dessa linha de crédito para inovação, que seria 20 bilhões de reais em 4 anos, a taxa de juros seria a taxa referencial, ATR, que é, no máximo, segundo está aqui na notícia, 1,87%. Deixa eu até colocar aqui para não esquecer, para não errar exatamente. 1,7 aqui, ó. O máximo seria 1,7 ao ano. Nominal. É a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Eu sempre lembro do PSI, que era o Programa de Sustentação do Investimento, que ele iniciou logo depois da crise financeira, mas ele foi sendo ampliado e intensificado em abrangência de setores e também no subsídio, e chegou ao cúmulo de 2,5% de taxa de juros nominal, quando a inflação já estava quase em 2 dígitos. E claro que esse foi a semente ali da greve dos caminhoneiros, porque o setor foi muito estimulado por conta desse tipo de subsídio. Mas por que eu relembro disso agora? Porque estamos vendo esse receituário ser repetido nesse momento. É o microgerenciamento, estímulos isolados e os 3 pilares de expansão fiscal, crédito direcionado e redução da taxa de juros ou expansão monetária. Mas não é tão simples. Hoje há muito mais amarras que impedem que essa guinada ao populismo macroeconômico se alcance por completo. Esse é o grande problema que temos hoje e, felizmente, e esse é o principal motivo que eu digo que nós não estamos indo no caminho da Argentina. Mas claro que sempre há riscos.
e eles seguirão tentando. Ano que vem teremos a troca de presidente do Banco Central. É preciso ficar de olho, ficar atento. Então sim, eles gostariam, mas não é tão simples. E para encerrar, eu quero lembrar o que era o tripé macroeconômico pós-Plano Real, especialmente pós-99, quando o real passou a flutuar, onde tivemos a introdução do tripé macroeconômico com superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Esse era o tripé macroeconômico que até funcionou por muito tempo, foi mantido por Lula, Palocci e Meirelles, mas depois da crise financeira de 2008, esse tripé, esses pilares começaram a ser minados. Primeiro de todos foi o superávit, porque já havia uma gastança com o BNDES, o Tesouro repassando dezenas, centenas de bilhões de reais para o BNDES, sendo que esses repasses não faziam parte da despesa pública. Aí começou a criatividade contábil pública, porque se eles tivessem contado como repasse, como gasto público, o déficit seria maior e, portanto, aquele superávit não teria sido alcançado como estava sendo divulgado naquele momento. Então, o pilar superávit primário começou a ser minado, foi minado, tivemos a recessão, aí teto de gastos e agora o arcabouço fiscal. O segundo pilar, metas de inflação, também estão tentando minar. Agora, as notícias recentes é de que na pauta da próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, as metas de inflação serão discutidas. Será que teremos alguma revisão das metas? Elas precisam ser mudadas no sentido da meta não ser no ano calendário, mas sim ser uma meta contínua. Mas isso seria algo mais restritivo, porque impunha ou impõe mais disciplina ao governo. Eu duvido que eles vão querer esse tipo de mudança. Possivelmente seria uma flexibilização ainda maior da meta de inflação. Então minariam esse segundo pilar. O terceiro pilar, câmbio flutuante, por hora, ele segue inabalado, até porque a situação hoje é bem mais tranquila do que lá atrás. Em termos de vulnerabilidade externa, a nossa dívida externa é muito mais baixa, o nosso câmbio não é fixo, então isso deixa a nossa economia, as contas externas, numa situação bem menos precária, até tranquila quando a gente compara lá atrás, e as nossas reservas internacionais também estão no patamar ainda bem elevado. Mas esse é o populismo macroeconômico que está sendo tentado, mas está enfrentando obstáculos na prática, felizmente. E é por isso que eu digo que as circunstâncias, neste momento, não permitem essa guinada mais populista em termos de plano econômico. Mas é preciso manter a guarda elevada, manter a eterna vigilância para que o trem não descarrile e a gente não tenha algum problema logo mais adiante. Espero ter gostado desse vídeo, eu vou colocar alguns recentes sobre esses temas de arcabouço fiscal e também da Argentina, para que vocês entendam o que está acontecendo por lá, para que a gente evite o mesmo destino. Até o próximo vídeo, obrigado, valeu, até mais.